Olá, meus irmãos, seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e a Mediunidade. Antes foi feita uma série, se você não viu, eu aconselho que veja, que é a série O Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. Agora estou fazendo essa série do Atos dos Apóstolos. Estou fazendo porque esse livro é um livro fantástico. É o Paulo contando a história, talvez o primeiro livro de história do cristianismo primitivo. Embora não era essa a intenção de Lucas. O Lucas queria era registrar a própria continuação do trabalho do Cristo que ele registra no livro O Evangelho segundo Lucas. Mas esse livro, o Atos dos Apóstolos, é uma continuação desse livro. Só que ele pega agora através dos trabalhos dos apóstolos. E ele vem mostrando vários apóstolos, não todos, alguns que ele vai mostrando, e agora nesse final ele está falando muito do Paulo, o grande bandeirante do cristianismo. O Paulo, o apóstolo dos gentis, o gigante que vale a pena. Ele já está agora no último capítulo. O Paulo já está velho, frágil, mas ainda com a fortaleza imensa, porque o Paulo está na condição de prisioneiro, porque o Paulo é prisioneiro, está vindo desde Jerusalém prisioneiro, está lá como prisioneiro de César, mas na realidade o Paulo não é prisioneiro do César, o Paulo é prisioneiro do Cristo, como ele diz numa das suas epístolas, prisioneiro do Cristo. O Paulo, ele podia como preso silenciar, mas ele não silencia, mas o verbo dele é na direção de exaltar o maior de todos os profetas que a terra conheceu, que é Jesus. Então ele vai nesse caminho. Então nesse capítulo aqui, ele pega do versículo capítulo 28, que o Lucas escreveu, e o que o Ferreira traduziu e que eu estou trazendo como o Ferreira escreveu, na Bíblia atualizada, do versículo 7 ao versículo 10. É pequeno, mas ele escreve assim: Públio hospeda Paulo. Públio. Perto daquele lugar, ou seja, na ilha de Malta, onde eles estavam, tinha um sítio que pertencia ao homem principal da ilha. Ou seja, tinha vários sítios, tipo fazendinhas, era fazenda. O homem principal da ilha, chamado Públio. Públio era autoridade romana, era chefe da ilha dos romanos, porque aquela ilha já estava pertencendo a Roma, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Ele está dizendo que recebeu porque esse Públio pegou as autoridades que estavam lá, as autoridades que vinham no navio, o comandante, tudo. Mas o próprio centurião, que era o representante do regimento militar romano, falou para ele de Paulo. Ele tinha visto Paulo, acompanhou Paulo nessas andanças, ele tinha visto a mediunidade do Paulo, a capacidade mediúnica do Paulo em informações, a quantidade de pessoas que quando parava em alguma parte, a multidão que vinha receber Paulo, aqueles velhos, aquelas senhorinhas, crianças, todas, agradecido ao Paulo pelo que ele tinha plantado lá atrás nos seus corações, a mensagem do Evangelho. Ele via a capacidade mediúnica do Paulo, e ele chama a atenção para o público sobre Paulo. E o Paulo fica hospedado, hospedou com eles aqui. Lembra que nessa viagem estava também o Lucas. Hospeda o Lucas, porque o Lucas que está escrevendo, ele está dizendo isso, por isso que ele diz, o qual nos recebeu e hospedou com bondade durante 3 dias. Nos recebeu, ele está falando Lucas, ele também foi recebido. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo de febre. Paulo foi visitá-lo e orando, impôs as mãos e o curou. À vista destes acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais se distinguiram com muita honrarias e tendo de nos
de nos prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Você veja, olha de novo a mediunidade do Paulo. Ele vai, fica hospedado na casa nesse sítio, que era a casa do principal cidadão dessa ilha, que era o representante de Roma, era o Públio. E o Públio, o Paulo fica lá. E o centurião fala do Paulo para ele. E ele diz, bom, já que ele cura tanta gente, meu pai está doente, que é com a disenteria e febre. É a febre de Malta, é conhecido esse tipo de doença, disenteria de Malta. E o Paulo, ele põe a mão no homem e faz oração, põe a mão e cura. O Paulo era médium de cura, ele já tinha feito isso milhares de casos. Esse exemplo é muito parecido com aquele exemplo do Pedro, que tem um episódio, lá quando Jesus estava andando com eles, ele diz assim, o Evangelho noticia que chegou Jesus e os discípulos, Pedro, na casa do Pedro, e a sogra do Pedro estava doente, estava com febre. Aí então eles contam que Jesus aproxima dela, põe a mão na testa da sogra do Pedro e ela levanta e vai fazer os seus afazeres, e ela fica boa. O Paulo aqui faz a mesma coisa, ele coloca as mãos e melhora. Existe estudo sobre esse magnetismo, como é que você pode fazer isto? Mas o Paulo era médium de cura, e a mediunidade de cura, normalmente para quem tem isto, ele é usado, ele é instrumento. O Paulo é usado, os espíritos usam o médium para fazer isso. O médium passa parte dele, passa parte do ectoplasma dele, que para isto, mas a maioria é feito pelo Espírito através dele. Então Paulo era médium de cura, por isso que ele não achava nada demais em fazer milhares de curas, como ele fazia, como Jesus quando estava aqui fazia. Então a mediunidade de cura é estudado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns e por outros trabalhadores que estudou o Espiritismo cientificamente. Estuda esse caminho. Essa mediunidade de cura não é um milagre, é um fato que acontece cientificamente, dá para ser estudado. Hoje a ciência já tem bastante pesquisa sobre imposição de mãos para alguns tipos de doenças, tem bastante trabalho científico, trabalho aceito nas comunidades científicas, no meio da universidade, aceito o trabalho e é publicado nas revistas indexadas. Então, o Paulo repete a mesma história lá de Pedro fez, que Jesus fez com a sogra do Pedro. Aí ele diz assim, o que é que ele diz? À vista desse acontecimento, a notícia espalha na ilha toda, é muita gente que mora na ilha. E os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. As pessoas começaram a trazer doentes para Paulo e ele foi curando. Lembra que Paulo ficou 3 meses nessa ilha. Olha a conquista que Paulo faz, porque às vezes a cura, às vezes alguém vai num centro espírita porque está doente, um parente doente. A cura, que ele pensa que é o mais importante, não é o mais importante. Porque o mais importante é ele acordar para as lições profundas que o Espiritismo vai dar para mostrar na sua pedagogia, apontar na direção do Cristo. Para ele entender essas lições, a necessidade profunda das suas mudanças. O mais importante é o entendimento e as suas mudanças. Então, Paulo, ali, ele curava, mas o mais importante não era curar, porque a pessoa curava, depois podia voltar a ficar doente. O mais importante é despertar nessas pessoas o conhecimento e os sentimentos das lições profundas do Evangelho do Cristo, que é o que o Paulo fazia. O Paulo sempre aproveitava para levar, para falar do Cristo, para ensinar quem é o Cristo. Dizer que ele é o Messias esperado, o Messias que os judeus falavam, que o Velho Testamento falava. Isso era a lição maior. E a conquista foi tão grande, ele diz, nas quais nos distinguiram com muitas honrarias, e nós de prosseguir viagem nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Olha as pessoas agora grato. O Paulo nem imaginava ir para a ilha de Malta, mas e os planos de Deus? Por isso que eu sempre chamo a atenção,
Fique atento, veja o que você vai fazer, mas fique atento o que é que Deus quer que você faça. Fique atento. Então ali em Ilha de Malta, o Paulo foi uma bênção. Orientou as autoridades romanas que tinha ali, os funcionários, os soldados que vinham acompanhando, os outros presos, as pessoas, 276 pessoas estavam no navio do Paulo que afundou, mas agora os habitantes, tinha outros navios lá na ilha. A ilha não tinha, porque a ilha, alguns navios tinham encostado nela antes de começar o inverno e não saiu. Então estava cheio de navios esperando passar o inverno. O inverno era rigoroso, 3 meses. Normalmente os navios não iam. Quando termina o inverno, um dos navios vai levar o Paulo depois para continuar a viagem para Roma. Mas então eram milhares de pessoas, porque tinha navios, tinha os habitantes, tinha os moradores, e o Paulo de novo naqueles 3 meses trabalhou intensamente, mas trabalhou não para ele, não pensando em ganhar dinheiro, ele trabalhou a serviço do Cristo, para o Cristo. Olha o Paulo usando a sua mediunidade de uma forma fantástica. Então, nesse capítulo, Públio hospeda Paulo, fica uma lição muito forte lá na Ilha da Malta, para as nossas reflexões e aprender com esse professor chamado Paulo de Tarso, que antes chamava Saulo. Até quando ele escutou a frase de Jesus: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é o Senhor? Sou eu, Jesus Nazareno. Meu irmão, Deus te guarde, boa sorte e até a próxima sobre essa sequência dessa ilha de Paulo na direção de Roma.